São ações para fazer a economia crescer e o povo ter oportunidade de novo. Porque a esperança do Brasil está no seu povo. É vacina no braço, comida no prato e o povo empregado. Partido dos Trabalhadores, o partido da esperança. E a TV PT também. Não tá sabendo? É só entrar no YouTube, pesquisar PT e clicar em se inscrever. Pronto! Todo dia tem conteúdo novo antenado com o que acontece no Brasil e no mundo. São programas, entrevistas, debates e muita política. Curta, compartilhe e ative o sininho para receber as novidades. TV PT, em sintonia com o Brasil, em sintonia com você. Boa noite. Boa noite, este é o programa do PT, dos deputados, no programa da TV PT. Eu quero agradecer imensamente a presença nesta noite, que é dia 26 de julho, dia após o dia do colono, do agricultor, da agricultora, do camponês, da camponesa, do motorista, e também 2 dias após as grandes mobilizações que o Brasil fez fora Bolsonaro. E para falarmos da vida do povo brasileiro, da fome que o Brasil voltou a enfrentar, da grande solução para os problemas do país, que é a agricultura e a agricultura de alimento, nós convidamos para este programa de hoje à noite a Elisângela Araújo, da Secretaria Agrária Nacional, nossa secretária agrária, integrante da Confederação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, da CONTRAF. Também o Aristides dos Santos, que é lá de Pernambuco e é presidente da CONTAG, da Confederação dos Trabalhadores da Agricultura do Brasil. Também Frei Sérgio Guardi, que é do Movimento dos Pequenos Agricultores, e também o deputado do Pará, Beto Faro. E antes de nós iniciar o debate, nós vamos ver uma pequena retrospectiva das mobilizações deste sábado do Fora Bolsonaro. Tivemos mobilizações fora do Brasil, em todas as capitais dos estados, mais de 500 cidades fora, manifestações pedindo Bolsonaro, vacina no braço, comida no prato, renda e emprego para o nosso povo. O Brasil, que já viveu um momento importante nos governos do Lula e da Dilma, de tirarmos do mapa do Brasil, o mapa da fome, tirarmos o Brasil da miséria, nós infelizmente voltamos a ter no Brasil um espaço tão maravilhoso de produção de alimentos e gente passando fome. E nada melhor do que o Lula falar conosco neste momento sobre essa situação, para depois Frei Sérgio, Elisângela e Beto Faro comentarem sobre a importância da agricultura para resolvermos esse problema da fome. Vamos ouvir o presidente Lula.
São 15 milhões de pessoas desempregadas, são mais 6 milhões de pessoas que já não procuram mais emprego e nós temos mais 33 milhões de pessoas que estão subempregadas. Então nós estamos vivendo numa situação muito grave no país. Eu não esperava que a fome voltasse no Brasil como ela voltou. E ela voltou muito forte, ela voltou muito pesada. Eu tenho 75 anos de idade. Eu saí do Nordeste em 52 por causa da fome, mas a fome hoje está pior. E essa semana eu fiquei triste, porque uma mulher estava num açougue à espera que o açougueiro lhe desse um osso, depois de limpar a carne, para levar para casa para fazer a sopa. A pergunta que eu faço é o seguinte: é possível, num país que já foi a 6ª economia do mundo, num país que gerou em 10 anos 22 milhões de empregos, a gente ter essa situação que a gente está vivendo? É aceitável que a gente possa ver pessoas dormirem na rua? Não é possível. Eu sinceramente, estou constrangido com a falta de respeito ao povo mais humilde desse país. Sabe, a falta de respeito é total e absoluta. Eu nunca vi nada igual no mundo. Como pode a agricultura ser solução para esse tema da fome e do desenvolvimento de um país? Esse é o nosso debate nessa primeira rodada com o presidente da CONTAG, Aristides. Seja bem-vindo, Aristides. Boa noite, boa noite, telespectadores, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Quero cumprimentar a Elisângela, Beto Faro, Frei Sérgio, e agradecer pela oportunidade. Olha, nós das entidades que representamos a agricultura familiar e camponesa, os diversos movimentos sociais, junto com a bancada dos partidos de esquerda, lideradas pelo PT, ao longo dessa caminhada, ali depois do golpe da presidenta Dilma, a gente vem numa luta de resistência muito forte para tentar garantir os direitos trabalhistas, que nós perdemos muito ali com a reforma, as duas reformas que a elite coordenou do Brasil e impôs aos brasileiros e brasileiras, que foi a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. E tudo isso vem agravando, construindo toda uma condição para o que nós chegamos. A economia não cresce, não se gera emprego, pelo contrário, a reforma trabalhista precarizou o trabalho, não gerou emprego, a reforma da Previdência também era para gerar emprego, dificultou mais a situação. Nós conseguimos ainda salvar, né, Beto Faro e Mongás, uma luta muito árdua no Congresso Nacional, os direitos previdenciários dos camponeses, agricultores e agricultoras familiares, dos assalariados rurais, pelo menos mantendo as regras que eram anteriores. Então, para combater a fome, primeiro é preciso que as reformas que possamos fazer sejam estruturais do ponto de vista de incluir as pessoas e não excluir, como vem acontecendo nos últimos anos. E nós que estamos no campo na agricultura familiar, primeiro, com toda a pandemia, com todas essas políticas que nos atrapalharam, corte nas políticas públicas, nos investimentos, no orçamento da União. Hoje os estados e municípios, se querem fazer alguma coisa para a agricultura familiar, tem que fazer por conta própria. E como era sempre uma cultura, os governos estaduais e municipais se acostumaram a encaminhar as políticas públicas que eram construídas pelos governos Lula e Dilma, hoje você tem uma dificuldade dos estados e municípios, até porque perderam renda também, de operar para amenizar essa situação lá na base. Nós conseguimos, mesmo com todas essas dificuldades e com a pandemia, manter os agricultores familiares, fazendo o distanciamento social, mas produzindo alimentos, cuidando lá na roça e produzindo alimentos. E ainda tivemos muitas dificuldades por conta das feiras livres, tivemos dificuldades por conta do PAA e do PENAI, que não funcionou como funcionava antes, mas mesmo assim a gente está produzindo alimentos para abastecer o mercado interno, porque a agricultura familiar é quem produz alimentos que chega à mesa da população brasileira em mais de 70%. Então, é possível a agricultura familiar ajudar? Sim. Agora é preciso que o Estado ajude e não atrapalhe como vem fazendo. Quando eu falo do Estado, falo das políticas públicas nacionais. E graças a que nós travamos no Congresso Nacional, nós conseguimos até agora
evitar outros problemas que, a passar de vez, espero que nas próximas semanas a gente consiga impedir que eles consigam aprovar medidas que ainda mais prejudiquem essa situação. Então, sem a agricultura familiar produzir, sem ter apoio, não temos como combater a fome, como produzir alimentos para resolver essa situação. E a agricultura familiar precisa continuar sendo incentivada e apoiada para que ela produza alimento e que o Estado brasileiro possa fazer, inclusive, os estoques. Nós vivemos há pouco a carestia. A carestia é o quê? Falta de estoque. Então, a agricultura familiar é estratégica e um governo que se preze e que valorize a sociedade e queira combater a fome tem que investir maciçamente, forte, na agricultura familiar, inclusive na reforma agrária, para que a gente possa acabar com a desigualdade, ou seja, a concentração de terra no Brasil. Obrigado, Aristides, presidente da CONTAG, também conosco, Elisângela Araújo, secretária agrária nacional, diretora da CONTRAF, da Confederação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, mulher, lutadora. Vamos acabar com a fome do Brasil com uma agricultura forte, produzindo de forma sustentável. Diga lá, Elisângela. Isso aí. Elisângela. Oi. Boa noite a todos e a todas. Está me ouvindo bem? Boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui pela TVPT, né? Pela TV Câmara, ou TVPT. Quero agradecer o convite ao nosso deputado Albino, nosso líder da nossa bancada do Partido dos Trabalhadores no Congresso Nacional, na Câmara Federal. Saudar o nosso querido Frei Sérgio, do MPA, Aristides da CONTAG, da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, Alberto Faro, deputado federal do Pará. Dizer para todos vocês que, nesse momento, né, a gente está vivendo, claro, um momento bastante complexo no que diz respeito ao processo do contexto do desmonte das políticas públicas para a agricultura familiar, mas a agricultura familiar e as populações do campo, das águas e das florestas, temos demonstrado o potencial e a capacidade de produzir o alimento, né, conservando e preservando as nossas riquezas naturais, a biodiversidade, a agricultura familiar que produz 70% dos alimentos consumidos pela população brasileira, chega a produzir alguns alimentos mais de 70%, né? A agricultura familiar que é a agricultura familiar e campesina para o mundo pela a Organização das Nações Unidas, que esse segmento produtivo, esse modo de vida, essa população que está no campo produzindo alimento, produz em torno de 80% dos alimentos que é consumido pela população mundial. Então, já demonstramos o potencial e a capacidade que temos de produzir o alimento. Agora, a agricultura familiar era capaz realmente, como demonstrou durante um período no Brasil, dos governos Lula e Dilma, quando houve investimentos, programas para o crédito, água para quem precisa para produzir, assistência técnica, programas de comercialização, demonstrou o potencial e a capacidade desse segmento, né, que foi capaz de contribuir para o Brasil sair do mapa da fome. Então, a agricultura familiar, ela precisa ser considerada, ela precisa ser olhada pelos projetos de governo, que não é o caso, o que está acontecendo no Brasil não é isso, né? Nós estamos... no Brasil hoje está um governo que não reconhece, que não fortalece, que desmonta as políticas já existentes e conquistadas pelo setor. Mas se a agricultura familiar e camponesa for reconhecida como um segmento estratégico, importante para a produção de alimentos, com investimento de políticas de infraestrutura, política agrícola, como de fato ela precisa, nós teremos realmente, esse é o segmento que vai salvar e que vai tirar, de fato, o Brasil, não deixar o Brasil continuar no mapa da fome, mas garantir, de fato, a segurança alimentar e nutricional da população desse país. Obrigado, Elisângela. Frei Sérgio lutador, em sua vida dedicada à luta junto na organização sindical, social e dos movimentos pequenos agricultores.
Frei Sérgio, a fome, quem tem fome tem pressa. Precisamos acabar com a fome e a agricultura pode ou será esse grande aspecto para colaborar nesse processo de garantir comida e de qualidade para toda a população. Frei Sérgio, prazer tê-lo conosco. Boa noite, Elvino. Boa noite, deputado Beto Faro. Boa noite, Elisângela, Aristides. Alegria estar com vocês, alegria estar vendo vocês e ouvindo. Falando aqui do assentamento Conquista da Fronteira, Ulha Negra, pertinho do Uruguai. Um friozinho chegando. Tocamos fogo no fogão a lenha já aqui. E dizem que o frio vai chegar para vocês aí também, viu? Aí no Brasília, até na Bahia vai chegar. Aqui é para ser um frio bem pesado, bem forte. Não tanto como estão dizendo aí que vai ser, pelo menos menos 10, isso aí não existe, né? Mas vai ser um frio, um bocado frio. Olha, eu queria dizer algumas coisas bem simples. Em primeiro lugar, é um escândalo fome num país como o Brasil, um país que tem a maior área agricultável do mundo. Nós termos fome aqui, a gente tem que começar dizendo que os governantes que deixam acontecer isso não tem vergonha na cara. Essa é a linguagem que tem que usar, bem clara e simples, porque se nós já saímos do mapa da fome, já provamos que é possível produzir alimento para todo o nosso povo comer e ainda para exportar. Se tem fome, a culpa não é dos camponeses, não é dos agricultores, não é das famílias que suam e calejam as mãos trabalhando e produzindo. É culpa da política econômica. Ali que está o problema. Eles é que são os culpados, eles é que agiram mal. Eles é que abandonaram a agricultura camponesa familiar à sua própria sorte e agora falta comida. Falta comida para os pobres, falta comida para os humildes, falta comida para os necessitados, falta comida para os trabalhadores, para os desempregados principalmente, mas está muito cara para quem tem dinheiro. Um trabalhador aí de 2.000, 3.000 reais por mês, ele está gastando um valor muito alto para comer, para botar comida para dentro de casa. Num país como o nosso, isso é algo completamente inaceitável. Como é que a agricultura pode ajudar a superar isso? A agricultura, em primeiro lugar, é uma grande geradora de emprego. Quando a agricultura camponesa familiar é apoiada, ela gera muito emprego, porque ela demanda equipamentos, demanda máquina, demanda fertilizante, demanda sementes. O que o agricultor ganha, ele gasta no comércio local. Ele ativa a economia dos pequenos e médios municípios. O grande proprietário gasta nas capitais, né? Fica muito concentrada a renda, ele quando compra, ele compra máquinas muito grandes, essa renda não se distribui. Então a agricultura camponesa e familiar, ela é um grande pilar do desenvolvimento nacional, porque não é só a alimentação que você produz, além de produzir uma alimentação diversificada, saudável, que além de alimentar, ajuda a melhorar a saúde. Então, a grande luta hoje nossa é para que a gente retome esta grande capacidade que a agricultura camponesa familiar, que os camponeses brasileiros, as camponesas brasileiras podem ajudar o seu país. Ontem foi o dia do agricultor, da agricultora, do camponês, da camponesa, do lavrador, conforme a região do país, o pessoal chama de um jeito, chama de outro, do colono também, a colona, como muitos lugares aí de imigração. Eu digo o seguinte, são os heróis e as heroínas sem medalhas e sem estátuas. São os grandes heróis e heroínas da nação, nem sempre reconhecidos. Então é hora do reconhecimento efetivo, real, com políticas públicas que vão ajudar todo o povo. Obrigado, Frei. Nós estamos no programa da bancada do Partido dos Trabalhadores da Câmara dos Deputados, em Brasília, no programa TVPT. E hoje, agricultura familiar, segurança alimentar, combate à fome. Beto Faro, nosso deputado do Pará, um trabalho excelente também na Comissão da Agricultura, na Câmara dos Deputados, e também sempre lutador da
organização sindical. Foi assim que eu te conheci nos anos 80, a construção do sindicalismo rural do Departamento Nacional dos Trabalhadores Rurais da CUT. Nós do Rio Grande do Sul, eu estive lá para o Pernambuco, a Elisângela pela Bahia e o Beto Faro pelo Pará. Diga lá, deputado Beto Faro. Boa noite a todos. Cumprimentar aí meu companheiro de bancada, Elvino, nosso líder, e que relembra aí esse momento importante aí da nossa história, da nossa vida, dos camponeses do Brasil, a gente liderando cada um no seu estado e dentro do Departamento Rural da CUT. Foi importante para algumas conquistas que nós tivemos nessas últimas décadas. Cumprimentar a Elisângela, companheira que eu tenho o maior respeito, e hoje pela Secretaria Agrária Nacional, mas pela Contraf, meu companheiro Frei Sérgio, liderança aí do MPA, e meu companheiro de Pernambuco, nosso presidente da CONTAG, cumprimentá-lo, dizer ao Aristides da satisfação. Hoje, a principal base ainda aqui no Pará é ligada à CONTAG, a FETAGRE aqui do Pará, os companheiros aqui da nossa federação. Foi daí que eu nasci para o movimento político, né? Aqui no Pará me chamavam de Beto da FETAGRE, depois que recuperaram o meu nome, colocaram de Beto Faro. Então, cumprimentar a todos, dizer da satisfação de poder estar participando hoje desse debate aqui, cumprimentar a todos que nos acompanham, nos assistem, porque um dia após o dia que aqui para a gente chama de trabalhador rural, é fundamental debater esse tema. Já está provado e comprovado a importância da agricultura familiar. Pelo seu tamanho, o número de pessoas que envolve, de famílias, a produção do alimento que vai para a mesa do agricultor, das famílias das cidades e do campo também, já que o agronegócio produz muito para exportação, nós produzimos para garantir essa questão da alimentação do nosso povo brasileiro. A agricultura familiar democratiza essa questão da produção, porque hoje não pode ficar esse processo. Tem até tecnologia, e como o Brasil tem muita terra, você podia concentrar a produção na mão de poucas pessoas, que é o discurso e a ação que o governo federal tem feito. Mas nós precisamos fazer um processo de democratização, de deixar com que esses agricultores familiares de fato se estabeleçam nas áreas rurais. E nós já tivemos momentos gloriosos disso, com a ascensão do presidente Lula, com a da presidenta Dilma no governo. O que, na minha avaliação, nos falta hoje, o Vino e os companheiros aí que lideram os movimentos, é a recriação da MDA, como nós tínhamos no passado, que pensava as políticas para a agricultura familiar. Para nós aqui no Pará também foi fundamental o período em que nós tínhamos o Ministério da Pesca, em que fez política para a pesca artesanal, que hoje são deixados de lado também, e que compõe, né, essa questão da produção. O peixe para nós aqui no Pará é fundamental, é de fundamental importância, assim como a questão da agricultura, das frutas que nós produzimos aqui, o nosso açaí, que é produzido aqui pela grande maioria dos agricultores familiares. Enfim, nós precisamos recriar o Ministério da Pesca, ter um governo que volte a ter máquinas sendo doadas para as prefeituras, para que possam ser feitos ramais, as estradas. Nós precisamos ter um governo que se comprometa com financiamento, com apoio à nossa assistência técnica. E ouvindo quanto nós lutamos aí para recriar o Sistema Nacional de Assistência Técnica, que tinha sido extinto lá no governo Collor, e nós viemos numa batalha toda para poder incentivar, recriar esse sistema de assistência técnica fundamental para que a agricultura familiar possa existir, possa produzir e possa alimentar o nosso povo. Então, o que precisa é ter investimento novamente. Quanto nós tínhamos de investimento no INCRA? Eu fico triste hoje de ver aqui o INCRA, que é uma entidade extremamente importante para nós aqui da Amazônia. No Pará, vocês sabem o número de agricultores que nós temos assentados, oriundos dos assentamentos, e hoje não tem um metro de estrada sendo feito, hoje não tem um fomento para essas famílias, hoje não
não tem o desenvolvimento desses assentamentos com assistência técnica, com crédito, enfim, nós estamos deixando. Então, sem essas políticas, nós não vamos conseguir produzir e alimentar nosso povo. Então, até para baratear o custo dos alimentos, que hoje estão muito altos, nós precisamos baratear esse custo e só baratear se efetivamente a gente fizer esses investimentos na agricultura. Portanto, nós temos saída, nós já mostramos as saídas, nós já tivemos isso no Brasil. Agora é recuperar isso, se Deus quiser, no ano que vem nós temos uma boa oportunidade, nós vamos ter que continuar resistindo, mas no ano que vem uma boa oportunidade da gente mudar essa história novamente e fazer o nosso povo se alimentar. Beto Faro, um dos elementos, um dos eventos mais importantes a cada ano, antes do ano agrícola, começa em julho, sempre é o anúncio do Plano Safra. Eu vou pedir até para que fiquem passando matérias sobre esse tema do Plano Safra, porque praticamente ninguém falou do Plano Safra. Não houve reuniões, debates, como sempre acontecia. Aqui nós temos aqui até uma denúncia que eu fiz. Bongás critica o aumento de juros para a produção agrícola. Na verdade, o que foi anunciado no plano foi o aumento de juros para o médio, para o grande e para o pequeno agricultor. Não tinha, neste anúncio do Plano Safra, nada específico do plano da agricultura familiar, que nós vínhamos nesses anos todos conhecendo com a participação das entidades. Por isso, nesse segundo bloco agora, eu quero que vocês avaliem junto comigo qual a cada entidade fez e faz do Plano Safra. Aqui está mais matéria mostrando exatamente que a fome só como consequência para a cidade e em outros locais. A fome está no campo que a política pública hoje exerce no país. Mas o Plano Safra, esse evento tão esperado cada ano, este ano não trouxe notícias boas para nós que produzimos comida no campo. Pelo contrário, custos, juros mais altos, sem uma política agrícola específica para a agricultura familiar e estímulo para a exportação, sem agregação de renda aqui internamente. Este é o segundo bloco deste nosso programa da TV PT hoje. Aristides, nosso presidente da CONTAG, diga lá sua análise e análise da CONTAG sobre o Plano Safra. Acho que o seu microfone está desligado, Aristides. Teu microfone. Desculpe. Olha, Bongás, demais colegas aqui no debate e os que nos acompanham, a CONTAG vem apresentando, mesmo depois do golpe, ali de 2016, a cada ano um Plano Safra, e lutando para a gente manter o Plano Safra específico para a agricultura familiar. Mas ao longo dos anos eles vêm perdendo força, e nos governos agora do Bolsonaro, já há 2 anos seguidos, que não é lançado mais o Plano Safra específico, como você colocou, Bongás. E a tua avaliação não difere muito da nossa. Nós apresentamos, nós até achamos, se a CONTAG não apresenta, não negocia, não briga por algumas coisas, ele talvez tivesse saído de tudo. A gente conseguiu pelo menos manter o volume de recursos. Agora, o Plano Safra, ele precisa mudar, inclusive o Pronaf, haver mudanças, porque hoje acessa ao banco com um pouco mais de dificuldade e burocracia aquele agricultor que já está mais consolidado, mais desenvolvido. Aquele que está na parte de baixo, que tem uma produção menor, que tem uma unidade familiar um pouco menor, inclusive os que estão no Nordeste e na região Norte, Elisângela e Beto, tem mais dificuldade de acesso aos recursos do Plano Safra. Você olha o Sul, Sérgio, tem uma boa, um bom acesso, mas também se você olhar no Sul, aquele agricultor menos consolidado, ele tem mais dificuldade. Então está precisando mudar essa estrutura. Agora nós temos perdido realmente. Esse ano aumentou os juros, que foi um absurdo aumentar os juros do Plano Safra nessa época. Agora, se a gente compara com o ano passado, Bongás, o juro desse ano é igual ou pior. Eu acho que o ano passado ainda era pior, porque quando você olhava, a taxa Selic na época estava 2,5%. O juro para o Pronaf mais alimentos, ali quem faz os projetos ali naquela modalidade de mais alimentos, que são as menores produções,
estava juro de 2,75, quando a taxa Selic era 2,5. Quer dizer, isso não se sustenta. Agora ela já está posse dos 4, os juros foi para 3, arredondou para 3. Aquelas modalidades que não é do Pronaf+, era 4%, agora foi para 4,5%. Quer dizer, o juro aumentou em todas as áreas. Isso dificulta o acesso. Agora, o argumento deles era aumentar o volume de recurso e tinha que aumentar os juros porque não conseguiram recurso para a equalização. Nós propomos 10, precisava de 10 bilhões para fazer a equalização da agricultura familiar. Ainda conseguimos 6. E é bom lembrar que o Congresso Nacional tinha diminuído, e essa ação, inclusive, da bancada do PT, que aí Beto e você, Bongas, fizeram uma grande ação, conseguiram ainda recuperar parte daquilo que estava no orçamento, que era próximo aí dos 4 bilhões. Ainda se conseguiu mais 2, vamos ter 6 bilhões para a safra desse ano. Mas, no todo, o Plano Safra realmente perdeu muito depois dos governos Lula e Dilma. Agora o Pronaf carece de uma mudança estrutural para que aquelas famílias que têm mais dificuldade de acesso possam acessar as políticas públicas. Agora, o grande problema desse Plano Safra e dos anteriores, os 2 do Temer e esses 2 do Bolsonaro, é em relação à assistência técnica. Acabou. Não tem mais recursos para assistência técnica. Para quem já teve em torno de 600 milhões investidos na assistência técnica, se eu não me engano, o orçamento agora não chega a 40 milhões. É realmente um desprezo total à agricultura familiar, porque se não tem apoio técnico, apoio à agricultura familiar, para quem nos escuta e que não é da roça, né, Elisângela, tem que compreender. O agricultor familiar precisa de investimento, mas precisa de assistência técnica, de orientação, porque um crédito orientado, e aí você que está na cidade, se fizer um crédito, também percebe isso. Se você tem um bom projeto, uma boa orientação técnica, a tendência é o teu negócio dar certo. Sem apoio, sem orientação, a tendência é dar errado. E aí nós temos isso. Não tem assistência técnica, não tem apoio. Quem acessa o crédito, às vezes acessa com apoio de instituições ou de técnicos que às vezes tem que pagar caro para poder ter acesso. Então a assistência técnica é a base de qualquer orientação para os agricultores familiares, principalmente para aqueles e para aquelas unidades familiares que têm mais dificuldade. E essa dificuldade maior, em termos de quantidade, né, Elisângela, está no Nordeste e também na nossa região Norte. Obrigado, Aristides. Elisângela, está contigo agora para falar desse Plano Safra. E podem lembrar também o que se fazia nesse período, inclusive com a participação das mulheres, das entidades, e que também essa democracia na construção do plano está longe, né, de ser atendida. Elisângela. Por falar em nós mulheres, né, nós somos responsáveis por 80% da lida das nossas propriedades, só que no comando, na titulação da terra, no comando econômico das propriedades, somos apenas 20%, viu? Então essa é uma vida, né, é uma luta muito grande nossa, né? E está chegando, né, Aristides, o mês das margaridas, da grande luta das mulheres do campo, das águas e das florestas. E falar em Plano Safra, eu tive a oportunidade de acompanhar durante o governo Lula, durante o governo Dilma e pós, né, governo, todos os planos Safras que a gente lançava, né? E todo ano a gente conseguia fazer um debate sobre o conjunto das medidas, né, que iam ser lançadas. A gente discutia, a gente trazia proposições, a gente fazia construía um processo de mobilização, de mesa de debate. E no final, quando ia ser lançado o Plano Safra, a gente ainda tinha, claro, uma série de coisas que ainda não estava contente ou não atendia de fato a necessidade real que a agricultura precisava, que é a agricultura familiar. E depois, né, do golpe de 2016, a gente já não teve mais essa perspectiva de um Plano Safra que debate a política de crédito, da assistência técnica, do processo da comercialização. Nós estamos vivendo um dos momentos mais cruciais, porque como você vai aumentar a produção, organizar o processo da comercialização, a agregação de valores à produção se você não tem assistência técnica, né? Então, para nós, esse momento é um dos piores, porque se a agricultura familiar no Brasil e camponesa continuar sendo tratada dessa forma, né, tem sim um volume de recursos, mas nós estamos vivendo um momento que as pessoas não estão conseguindo avançar na perspectiva de acessar
o crédito nos bancos. Nós estamos voltando, regredindo a um processo que antes a gente tinha de dificuldades nessa relação bancária, né, do crédito, de chegar com um projeto e tal. Então, nós estamos vivendo uma situação muito complexa. Se continuar dessa forma, nós vamos ter uma agricultura familiar nos próximos anos extinta, uma agricultura, um povo no campo vivendo de quê? Né? Na extrema pobreza. E quando que essa agricultura familiar tem potencial, como a gente já falamos aqui, e capacidade de produzir alimento e produzir alimento saudável, comida de verdade para a população, como a gente vem demonstrando que nesses últimos períodos não tem investimento, não tem políticas, nem para esse momento de pandemia, de crise, que a gente fez todo esse processo de mobilização, de organização do conjunto das organizações sociais, né? A ação dos partidos aí na Câmara Federal, no sentido de a gente aprovar medidas, a gente não teve nada, e lança um plano safra que ninguém nem sabe, ninguém não conhece, só vê o agro dizer que é o melhor plano safra, né, da história. Por quê? Os milhões para os grandes proprietários, né, e essa questão do aumento de juro. Quando a gente já tem uma carga tributária imensa nesse país, a agricultura familiar vai conseguir acessar esse crédito, né, e principalmente nas regiões norte e nordeste do país. Então, a gente não discute mais a comercialização, assistência técnica desmontada, acabada novamente, e um plano safra que não teve nenhum diálogo com nenhum dos segmentos para discutir realmente o que era importante melhorar, mudar nas modalidades do crédito, o que é importante na assistência técnica, o que é importante quando a gente avança numa perspectiva com relação à questão do acesso à terra. Aqui no Nordeste aconteceu uma grande revolução que foi a água, né? Foi acesso à água para o consumo humano, para a produção, e tudo isso melhorou efetivamente a vida das pessoas e a produção de alimento e a renda. Então, para mim, não existe esse plano safra, de fato, para esse segmento tão importante para a produção de alimento e para a segurança alimentar da população do país. Obrigado, Elisângela. Frei Sérgio tem participado de reuniões, de debates, a construção de muitas políticas que faziam parte do Plano Safra, que foram abandonadas. Ano a ano se melhorava o programa, sempre feito, mas sempre se buscava ampliar. Eu queria ouvir também, Frei Sérgio, tua análise sobre o plano atual e que políticas deveriam constar no verdadeiro Plano Safra. Olha, Elvino, queria dialogar um pouquinho ali com Aristides. Eu acho que Aristides, vocês tiveram uma incidência política importante que evitou do desastre ser muito pior, né? E conseguiram mais espaço no Congresso do que propriamente com o governo para evitar isso. Agora nós tivemos vitória simbólica, eu acho, nesse plano safra. Meramente simbólica, mas importante. Eles se recusavam a reconhecer a agricultura familiar. E não criaram um plano safra para a agricultura familiar, né? Para a agricultor não tem tamanho, agricultor é um só. Esse é o discurso deles, né? Mas se obrigaram esse ano a fazer uma divulgação da agricultura familiar. E para poder salvar um pouquinho a cara e a pele, eles tiveram que juntar 2019, 2020, 2021, e quando a gente olha os números lá, né, Elisângela, Aristides e Beto e Elvino, os números são vergonhosos, são pífios, é um desastre. Gente do céu, as palavras que me vêm quando eu olho o plano safra desse governo, olho os dados, os números da assistência técnica, os números do PAA, os números do próprio crédito, eles se vangloriam do crédito lá, dos números, mas os números estão muito mais concentrados, mesmo aqui no sul do Brasil, onde pega mais Pronaf. Quem pega esse Pronaf já é gente mais estabilizada, é gente de 4 módulos, não é mais aqueles de meio módulo, 1 módulo, quase não acessa mais o crédito, então concentrou ainda mais. Então é assim, não tem explicação. O Proagro Mais, eles substituem por um seguro que é muito mais caro, muito mais difícil de ser acessado e pouquíssima gente acessa. Então, para mim, esse plano safra, eu defino ele com 3 palavras: é um fiasco, é um desastre e uma piada de mau gosto.
O nosso esforço foi tentar incluir no Plano Safra a Lei Assis Carvalho, com recursos próprios para quem realmente produz alimentos e amplia a oferta de alimentos no Brasil e retoma os programas de água e os programas de assistência técnica. Mas não foi aprovado, ou foi aprovado, mas depois o presidente vetou, e agora aprovou na Câmara e o Senado simplesmente esqueceu que esse projeto existe. Então, esse governo na agricultura familiar, na produção de alimentos, no abastecimento popular, nas políticas de assistência técnica, é um fracasso, um fiasco. São essas palavras que a gente tem que usar para poder definir mais claramente do que estamos tratando. Frei Sérgio, quero, depois do terceiro bloco, ouvir você sobre esse tema que você já levantou, que é o projeto Assis Carvalho. No terceiro bloco é importante nós falarmos disso por causa do aumento, estoques reguladores, compra pública, todos esses pontos são fundamentais, estão ausentes de caracterizado esse plano. Muito obrigado, Frei Sérgio. Beto Faro, você que participou, inclusive, com o presidente da República, assim, com os ministros, né, na elaboração, junto com as organizações, da elaboração dos planos Safra. Diga lá sua análise sobre o plano Safra e o que falta para a gente produzir mais comida de forma sustentável nesse país. Beto Faro. Olha, meus companheiros aí de debate já expuseram bem claro. Primeiro, a tentativa já vinha antes, né? A bancada ruralista já fazia isso na Câmara, enfim, de tentar colocar como se nós fôssemos todos iguais, né? Como se o extrativista aqui do norte do Brasil, que produz açaí, que pesca, fosse igual ao grande produtor do Brasil. Então, igual o Blário Maggi, que é um dos maiores produtores aí de soja. Não levando em consideração as características da propriedade, modelo de produção, enfim, né? O acesso ao crédito. Nós não somos iguais. Portanto, saudades nos dá do tempo do presidente Lula, do tempo da presidenta Dilma, que mesmo na crise, naquela última crise gravíssima do Brasil, que a Dilma estava na presidência, nós tivemos aumento do volume de crédito para a agricultura familiar. Nós fizemos desde o início do governo do Lula, saímos de pouco mais de 2 bilhões de financiamento para a agricultura familiar, chegando a mais de 30. E todos os anos, mais recursos, menos juros, recuperação da questão da capacidade da assistência técnica, investimento nos estados para que a assistência técnica estatal, aí a estrutura Zemater dos estados pudesse funcionar. Nós salvamos muitas empresas de assistência técnica nos estados, uma relação com as entidades ligadas aos movimentos sociais que prestavam o serviço, vamos dizer assim, auxiliar a essa assistência técnica, mas dentro do nosso sistema de assistência técnica no Brasil. Era um momento de debates aí, eu me lembro da participação da CONTAG, do pessoal da agricultura familiar, do MPA, do MST, nos debates do plano, e até se discutia o que era que se priorizava com os recursos que se tinha a cada ano, a cada programa. Hoje não temos oportunidade de poder fazer esse debate, e com isso nós estamos levando a essa situação, a esse caos com relação à agricultura familiar. Um plano Safra, verdade, para nós não existe. Aumento de juros num período de pandemia, num período de crise, que você precisa estar reinvestindo no Brasil para gerar mais emprego, para gerar mais renda, você aumenta o juro. Eles não acabam com o crédito para a gente, mas vai dificultando. Então, só quem já tem o seu cadastro pronto, organizado, é que acaba tendo acesso. Novas pessoas, novas famílias, que era o nosso foco, era ir investindo em novas famílias, incluindo novas pessoas. Hoje nós não temos. Portanto, uma avaliação muito ruim desse plano Safra, da irresponsabilidade do governo, que não gosta de pequeno, não gosta de pobre, já demonstrou em outras áreas, não é só aqui na agricultura familiar que esse governo tem demonstrado que não gosta dos pobres, não gosta de pequeno, tem levado a esse caos de não ter hoje alimentos, e a já começar a falta de alimentos, e com os preços nas alturas que nós estamos vivendo.
preço nas alturas, inclusive os combustíveis e os insumos, né? Ninguém faz agricultura sem energia, ninguém faz agricultura sem insumos, ninguém faz agricultura sem diesel, né? E olha o preço, né? Infelizmente que está. Esse é o grande debate. Esse é o grande debate. Eu tenho hoje